Pessoal, bem-vindo à aula de Direito Público e Privado. E hoje a gente vai tratar de princípios do direito, né? Conceito genérico dos princípios, conceito dos princípios do direito, diferença entre princípios, normas e regras e princípios gerais do direito, certo? Então, princípios do direito, conceito genérico de princípios. Princípios gerais são as regras que, embora não estejam escritas, servem como mandamentos que informam e dão apoio ao direito, utilizados como base de criação e integração das normas jurídicas, respaldados pelo ideal de justiça. Então, os princípios são entendimentos jurídicos, são sistematizações principiológicas, ou seja, são valores, princípios são valores que a comunidade jurídica nacional e estrangeira vai entendendo como de grande importância para regularização da atividade humana através do direito, para normatização através da atividade humana, buscando que essa atividade humana tenha uma aderência à norma, né? Então, os princípios gerais do direito é fruto da experiência histórica e jurídica de um povo, né? Em especial o direito ocidental, que tem fundamentos canônicos, romanos, germânicos, né? Então, esse precipitado de valores, né, vão sendo concatenados, alguns vão sendo escritos, alguns vão sendo determinados em tratados internacionais, certo? Alguns vão ser inseridos em cartas dos direitos do homem e do cidadão, declarações da ONU, tratados internacionais. Então, quanto mais a sociedade vai ficando mais complexa, mais esses princípios vão sendo contratualizados. Mas a maioria desses princípios veio do direito costumeiro, lembra? O direito, as fontes do direito são a analogia, os costumes, né? A equidade e os princípios gerais do direito. Então, os costumes foram trazendo esse direito vivo, esse direito aplicável, esse direito aceito pelas comunidades humanas ocidentais e orientais, e foram sendo colocados como princípios gerais do direito, né? Então, muitos deles são caracterizados como direito natural, são direitos do homem, onde o Estado não dá esses direitos, o Estado apenas reconhece essa condição humana. Então, princípio da dignidade humana, princípio da livre iniciativa, princípio da liberdade econômica, né? Princípio da liberdade religiosa, são princípios muito caros para a humanidade, muito fundamentais, que foram fundamentos para guerras, não é? A guerra da secessão dos Estados Unidos, em vista do princípio da luta pela liberdade dos negros, o princípio da liberdade religiosa, que fez a guerra do protestante contra o católico na Inglaterra, chamada Guerra das Rosas. Então, tudo isso demonstra que os princípios são fundamentos fundamentais da convivência do homem em sociedade, que os homens não abrem mão desses princípios, né? Liberdade, igualdade, livre iniciativa, de não ser explorado economicamente, de não ser escravizado, de não pagar tributos abusivos, de não ser preso indevidamente, de não ser preso sem o devido processo legal. Esses princípios gerais do direito têm a ver com esses princípios constitucionais. Muitos desses princípios estão hoje na Constituição Federal ou em tratados internacionais. Então, os princípios vão permitir que se interprete o direito, que se aplique o direito, e vai servir como norte para o legislador poder criar a lei. Quando ele for criar a lei, ele deve observar os princípios gerais do direito, porque foi provado que existe uma aderência natural do ser humano a tais princípios. Então, em vez de você criar uma força legislativa buscando uma aderência autoritária e violenta, quando você usa do arcabouço, dos costumes, dos princípios gerais do direito, não é? Dos direitos humanos fundamentais, dos direitos naturais, um precipitado histórico e cultural da humanidade, a tendência é que essas leis que respeitem esses princípios, ela tem uma aderência automática. Lembra que a legislação busca uma aderência da sociedade,
Porque quanto mais a norma tem uma aderência voluntária, mais aquela norma vai ser aplicada, mais a sociedade vai ser igualitária, mais a sociedade vai funcionar. E quando uma norma perde eficácia, ela não é aplicada, ela tem que ser fiscalizada, coercitiva, multa, prisão, menos essa sociedade vai funcionar de uma forma, não é, sem atrito, sem conflito. Então vai ser uma sociedade conflituosa, onde o direito vai ter que ser aplicado com violência, com poder do uso estatal. E não é interessante. O direito tem que ser aplicado de forma tranquila, normal, não é? Sem empurrar a sociedade, porque toda vez que o direito tenta se impor à sociedade, a sociedade se impõe ao direito. O direito é feito para servir a sociedade, e não a sociedade servir ao direito, ao Estado, ou a um estamento burocrático, ou a um tirano, né? O direito é liberdade. O direito é liberdade antes de tudo. Então a pessoa tem que ter liberdade para aderir ao direito, liberdade para cumprir o direito, interesse próprio e no interesse alheio. As pessoas cumprem o direito não é por obrigação, apesar que tem sanção, multa, pecuniária, perda de liberdade, mas as pessoas cumprem o direito porque o direito é racional. As pessoas cumprem o direito porque o direito permite que a sociedade funcione. Então as pessoas cumprem o direito por um cálculo econômico racional. As pessoas entendem que é melhor e mais barato cumprir o direito, para quando ele exigir o direito dele, ele ser respeitado também, do que descumprir, e quando ele for exigir o direito dele vai ser descumprido, certo? Então os princípios gerais do direito permitem que as normas sejam criadas com aderência social. A maioria delas são tratadas como direitos naturais do ser humano, onde o Estado reconhece esses direitos, não é um favor estatal. E a maioria desses direitos eles foram sendo criados pelo costume, não é? Pela aplicação histórica das nações, e aos poucos eles foram compilados em códigos, Código Civil, Código Tributário, Código Administrativo. Alguns países têm, o nosso não, né? Nossa legislação administrativa é esparsa, não tem um código administrativo, né? E parte da doutrina entende que é melhor assim, parte da doutrina entende que não. E os princípios são fundamentais, porque ele articula a pirâmide de Kelsen, ela permite a aplicação do direito e permite o que? O conflito jurídico. Os fatos jurídicos devem ser aplicados. Qual é a norma que vai ser aplicada? Os princípios do direito vão determinar qual a norma, não é? Aplicável ao fato. Então os princípios gerais são as regras que, embora não estejam escritas, servem como mandamento que formam e dão apoio ao direito, utilizando como base para a criação e interpretação das normas jurídicas, respaldado pelo ideal de justiça, não é? Então, conceito de princípio jurídico. Na lição do mestre Orlando Gomes, a generalidade jure princípios, do qual deve ser extraída a decisão judicial, quando a lei for omissa, falhe a analogia e não existam costumes adequados, né, como determinado o espírito da ordem jurídica, que se manifesta através da valoração da camada dirigente como último refúgio do juiz. A camada dirigente são os poderes constituídos. Quem vai decidir o caso é o juiz. Na falta de uma norma específica, vai para se usar o que? Analogia, os costumes, equidade e, por último, os princípios gerais do direito. Na falta de uma norma específica, sempre é analogia. Por último, princípios gerais do direito. Por quê? Porque a analogia ainda está aplicando uma norma legislada. E ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Na falta da norma específica, aplica-se os princípios gerais do direito. Lembre-se, o juiz não pode deixar de decidir sob o argumento de falta de norma específica, certo? Então, diferença entre princípios, normas e regras. Qual é o conceito de princípio? Para Alex, princípios são normas que ordenam algo seja realizado na medida do possível, dentro das possibilidades jurídicas e reais existentes. Trata-se de um mandado de otimização, não é? Os princípios eles buscam otimizar o direito, fazer com que o direito funcione melhor, com mais aderência social, gerando menos atrito e com a aplicação imediata sem usar a força, a violência ou a polícia estatal. Então os princípios apresentam um grau de generalidade mais alto que as regras. Enquanto as regras têm um fundamento de aplique-se ou não aplique-se, os princípios ele tem um princípio de flexibilização.
um princípio vai se aplicar em detrimento do outro em vista do valor do caso concreto que deve estar em proteção, em relevância. Então, por exemplo, tem o princípio da proteção da criança e o princípio da proteção do direito do pai de convivência com o filho. Desde que essa convivência seja favorável ao filho, se existir um conflito de interesse de convivência do pai com a incolumidade do filho ou com a saúde do filho, esse pai é afastado, né? E o filho vai conviver, infelizmente, sem esse pai ou essa mãe, não é? Que não tem uma convivência saudável. Por quê? Porque se dá preponderância à rigidez da criança psicológica, à saúde mental, certo? Então existe o direito do pai e da mãe conviver com o filho, mas o pai e a mãe podem ser afastados da convivência se essa convivência não for rígida, se ela não for saudável para a criança, certo? Então existe aí dois direitos, né? Princípio da convivência do pai com a criança e da criança com o pai, mas se em vista da dificuldade de convivência, afasta-se o pai ou a mãe para que a criança tenha uma saúde psicológica, certo? Diferença entre princípios, normas e regras. O que é norma? Norma, por outro lado, as regras são normas que podem ou não ser cumpridas. Então a norma é cumprida ou não, a norma é aplicada ou não, é 0 ou 1, é sim ou não. Princípio, ele é aplicado ou pode não ser aplicado, é aplicado razoavelmente, de forma razoável e proporcional. Quando estão vários princípios e existe um conflito de princípios, não é? Você vai aplicar um em detrimento do outro, mas você não vai negar os princípios, certo? O princípio tem uma flexibilidade de ser aplicado no todo, em parte ou em conjunto com outros princípios. A norma não. Você aplica esta norma, determinado artigo, determinado capítulo, determinado inciso. Aplica-se ou não aplica-se? Esta é a capitulação do direito e da norma. A norma é um tudo ou nada, o princípio não, é genérico. E ele vai sempre estar sendo aplicado, só que em preponderância. Quando existir outros princípios vão ser aplicados em detrimento de um outro, certo? Então a norma é um tudo ou nada, ou aplica-se a norma ou não. Os princípios não têm a mesma radicalidade. Sempre vão ter se aplicando os princípios, só que em determinado caso concreto, aplica-se mais um princípio em detrimento de outro. Então, conflito entre norma e princípio, né? Qual a solução quando houver conflito entre regras e entre princípios? Um conflito entre regras somente poderá ser afastado pelo princípio da especialidade, ou será declarada inválida, pelo menos uma das regras assim, a escolha da qual a regra deve ser eliminada. Então, quando tiver conflito de regras, vai se eliminar uma em detrimento da outra, certo? E pelo princípio da especialidade, tem que ter uma norma genérica ou uma norma específica. Pronto, aplica-se a norma específica, a norma especial. Por quê? Porque o caso concreto assim exige. Vista do princípio da especialidade, quando existir conflito de normas, aplica mais específicas, preservando a genérica para os casos genéricos e a específica para o caso específico ou casos especiais. Por isso que é chamada de leis especiais, que trata de casos especiais. Então, o conflito entre regras somente poderá ser afastado pelo princípio da especialidade ou será declarado inválida, certo? Pelo menos uma das regras. Assim, a escolha da qual regra deve ser eliminada deve-se utilizar regras de solução de conflito. Lei posterior revoga a lei anterior, a gente está falando de regra. E lei especial prevalece sobre lei geral. Então, existe um conflito de normas, existe um caso e aparentemente duas normas aplicadas. Qual é o primeiro regra para resolver esse conflito? Regra posterior revoga a lei anterior, né? E lei especial tem preponderância sobre lei geral. Vai se aplicar-se as duas, a lei geral e a lei especial. Lei geral para os fatos gerais e lei especial para os fatos especiais. E quando o conflito entre princípios? Quando o conflito entre normas, a gente viu, não é? Que aplica-se o princípio de norma posterior, revoga-se norma anterior, e se as duas normas estiverem em vigência, norma especial aplica-se em detrimento de norma geral. Para os casos especiais, lei especial. Para os casos gerais, a lei geral. E quando o conflito é entre princípios?
Quando ocorre um conflito entre princípios, um dos princípios prevalece em detrimento do outro. Então, o fator determinante do qual o princípio deverá prevalecer deverá ser levado às circunstâncias do caso concreto. Vai se examinar o caso concreto e olhar qual é o princípio que deve ser aplicado para regular aquele caso concreto, certo? Então, princípios do direito, conflito entre princípios. Assim, o conflito deve ser solucionado por meio da técnica chamada de ponderação de interesses. Lembra que eu falei para vocês, quando tem dois conflitos, dois princípios e um conflito de aplicação de qual princípio deve prevalecer sobre o outro, olha-se o caso concreto e vê a preponderância de interesse, qual é o valor que se sobrepõe e qual é o princípio que se sobrepõe, certo? No caso que eu tinha dado, por exemplo, existe o interesse da criança e existe o interesse do pai e da mãe de conviver com a criança. Quando existe um conflito, dá-se preferência ao interesse da criança se esse pai e essa mãe não for uma boa influência, certo? Mas aí se está sacrificando um princípio em detrimento do outro, porque o caso concreto, provou-se que o pai e a mãe não deveriam conviver com essa criança, né? Então, o conflito deve ser solucionado por meio da técnica de ponderação de interesses, quando tiver conflito de princípios. Não há exclusão de um princípio para prevalecer outro, mas sim uma flexibilização de um princípio à luz do caso concreto, ou seja, qual é o valor que deve ser protegido em vista das provas no processo? É a incolumidade da criança, psicológica, física e social. O pai e a mãe têm o direito, seria bom para a criança, mas ele não tem condição de exercer esse papel. Afaste-se o pai e a mãe, preserve-se a criança para aquele caso concreto, certo? Assim, o conflito deve ser solucionado por meio da técnica de ponderação dos interesses. Não há exclusão de um princípio para prevalecer outro, mas sim uma flexibilização de um princípio à luz do caso concreto, certo? Então, após essas linhas iniciais, Mister se faz ressaltar que os princípios gerais do direito, acima enunciados como última alternativa à colmatação de lacunas legais, não se confundem com os princípios constitucionais. Por quê? Porque os princípios constitucionais são normativos, eles são aplicados. Os princípios constitucionais estão no topo da pirâmide. Os princípios gerais do direito estão na base, na prática da aplicação do direito. Ele serve para colmatar lacuna jurídica, para fundamentar uma sentença. Os princípios gerais são os princípios do resto do chão da pirâmide kelseniana. Eles estão na fundamentação da sentença. Eles estão na aplicação do direito, certo? E eles devem obediência aos princípios constitucionais. Então, o conflito entre os princípios gerais do direito e os princípios constitucionais, quem é que você acha que deve ter preponderância? Os princípios constitucionais, né? Então, os princípios constitucionais exprimem categoria diversa. E repito-se, não podem ser confundidos com os princípios que se prestam ao suprimento de omissões do legislador como derradeira fórmula. Então, os princípios constitucionais eles são aplicados o tempo todo. Pode existir conflito entre princípios constitucionais? Pode. O princípio da preponderância vai ser aplicado também. Mas os princípios gerais do direito frente aos princípios constitucionais, ele tem uma hierarquia inferior. Primeiro os princípios constitucionais, depois os princípios gerais do direito, que está mais ligado à aplicação do direito, à aplicação da sentença, à fundamentação da sentença, à combatação de uma possível lacuna jurídica. Os princípios constitucionais são estruturantes. Eles estão na pirâmide kelseniana no topo, regulando todo o sistema normativo, certo? Então, a diferença entre princípios gerais do direito e os princípios constitucionais. Os princípios constitucionais possuem força vinculante e são, na verdade, o início, o ponto de partida de qualquer atividade judicante, seja de interpretação, seja de integração ou de aplicação da lei. São as atividades judicantes feitas pelo judiciário, interpretação da lei, integração da lei quando faltar uma norma específica, né, uma lacuna jurídica, e a aplicação da lei, que é a sentença, certo? Mas a interpretação, integração e aplicação da lei é feito tanto pelo judiciário, como pelo administrativo, como pelas pessoas na feitura do contrato, resolução do contrato através da lei de arbitragem. Todo mundo aplica a lei, né? De forma normal e genérica,
sem necessidade da força coativa, fazendo o contrato, que é a lei entre as partes, né, a fonte de geração de obrigações do direito privado, e no direito público mais ainda, porque no direito público só se pode fazer o que a lei permite. Então os princípios constitucionais eles vão ser aplicados o tempo todo, os princípios gerais do direito não, só na sentença quando existe necessidade de integração e resolução de lacuna. Os princípios gerais do direito vai ser aplicado o tempo todo, na interpretação do direito, na integração do direito ou na aplicação da lei, certo? Então, diferenças entre os princípios gerais do direito e os princípios constitucionais. São de observância necessária e obrigatória em qualquer situação, sob pena de invalidade por vício de inconstitucionalidade. Então, se uma norma não aplica os princípios gerais do direito, ela é inconstitucional. Se uma sentença vai contra os princípios gerais da Constituição, é inconstitucional. Se uma norma vai contra os princípios constitucionais da Constituição, essa norma é inconstitucional. Se uma decisão vai contra os princípios constitucionais da Constituição, essa sentença, essa decisão é inconstitucional, certo? Então você vai poder recorrer sobre esse fundamento de inconstitucionalidade. Então os princípios são de observância necessária e obrigatória em qualquer situação, na interpretação, não é? Na aplicação da lei, na acomodação, na complementação em vista de uma lacuna jurídica, os princípios da Constituição devem ser aplicados, certo? E por último, os princípios gerais do direito, desde que não entre em conflito com os princípios constitucionais. Então, antes de mais nada, deve informar a própria atividade legislativa. Os princípios gerais do direito vão permitir que, quando se fizer a legislação, deve-se atender aos princípios constitucionais, porque eles são de obrigação obrigatória, porque a Constituição é a regra matriz. Ela organiza a sociedade, distribui os poderes estaduais, municipais e federais, organiza as competências, organiza o poder judiciário. Então os princípios constitucionais são de prevalência fundamental, né, que é da Constituição Federal. E um conflito entre norma e os princípios constitucionais prevalece os princípios constitucionais, certo? Então a Constituição ela tem prevalência sobre norma, sobre princípios, sobre decisão jurisprudencial. Primeiro os princípios constitucionais, primeiro a lei normativa constitucional, depois o resto, certo? Então a diferença entre os princípios gerais do direito e os princípios constitucionais. À guisa de exemplo, cito como princípios constitucionais de alta carga valorativa a dignidade da pessoa humana, que é um princípio muito defendido, não é? É um princípio muito defendido. Então